Os meus irmãos, a paz do Senhor. Que alegria, né, irmãos, estarmos na presença de Deus. Queria ler a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3. Aleluia. Versículo 7. Livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7. Glória a Deus, carta à igreja de Filadélfia. Diz assim a palavra do Senhor. Estas, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Podeis sentar. Glória a Deus. Nosso tempo no culto da ceia sempre é um tempo muito curto, né? A gente precisa ser muito objetivo. E o Senhor entregou uma palavra ao meu coração para que eu pudesse compartilhar com os irmãos. E eu acredito que ao longo deste culto, o que ouvimos e o que sentimos, né? O que ouvimos da parte de Deus já tem muito a ver com essa mensagem. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele endereçou estas cartas às igrejas da Ásia, às 7 igrejas da Ásia, e eu sempre costumo dizer que as cartas que são ditas aqui no Apocalipse, elas são diferentes das cartas de Paulo. O apóstolo Paulo escrevia suas cartas às igrejas, né, suas cartas pastorais, de acordo com as necessidades que lhes apareciam, né? Ele sabia que alguma coisa estava acontecendo na igreja, então, por conta dessas situações, ele instruía a igreja, ele exortava a igreja para que se alinhassem, para que se corrigissem, né? Algumas falhas, ele recomendava aos ministros como eles deveriam proceder, o testemunho, uma vida irrepreensível. Porém, quando nós lemos as cartas do Apocalipse, essas são cartas do coração de Jesus à igreja. São revelações que talvez um pastor, um líder não falaria, porque são revelações, são coisas íntimas. E nós vemos que desde o início do livro do Apocalipse, independente dos erros e dos pecados que aquelas igrejas cometiam, o Senhor Jesus, Ele caminhava no meio dos 7 castiçais. Os castiçais representavam as igrejas, né? Independente de elas estarem cometendo erros, falhas, pecados, independente de elas estarem sendo tolerantes com algumas práticas de pecado dentro da igreja, o Senhor, Ele continuava caminhando no meio da igreja. Ele continuava batendo a porta do coração daqueles crentes, desejoso de fazer morada, desejoso de ter comunhão com as igrejas da Ásia. Aleluia! E em todas essas cartas, nós vamos ver algumas semelhanças. Primeiro, é que Jesus fala em todas: eu conheço vocês.
Eu conheço as suas obras. Então, em todas as cartas fica muito claro para nós, irmãos, que o Senhor, Ele nos conhece. O Senhor conhece a todos nós mais do que os nossos pais. O Senhor nos conhece mais do que os nossos cônjuges. O Senhor nos conhece mais do que os nossos pastores. O Senhor nos conhece mais do que a nossa roupa de crente. O Senhor sonda as nossas mentes e os nossos corações. E por isso as cartas do Apocalipse são diferentes das cartas do apóstolo Paulo. Aleluia, como numa mensagem, num culto de terça-feira, num culto de ceia. Às vezes no altar nós ouviremos uma palavra, aleluia, que nós nunca pensaríamos em ouvir, mas isso é a resposta, é o direcionamento do Senhor. É como a palavra de Deus diz, a palavra de Deus é como a espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, da junta e da medula. Ela é poderosa para discernir as intenções do nosso coração. Às vezes nós entramos pela igreja, irmãos, e entramos com os nossos corações desesperados. O pastor não viu, a irmã não viu, mas Jesus viu. Às vezes nós entramos na igreja pensando em desistir, como foi falado aqui, desistir da caminhada, desistir da vida profissional, desistir do casamento, desistir da família. Ninguém viu, ninguém sabe, mas o Espírito Santo contempla você aqui nessa noite. Aleluia! E o Senhor, Ele contemplava a igreja de Filadélfia. Filadélfia, ela tem as suas particularidades, aleluia, em meio às outras igrejas. O outro ponto, eu falei que são dois, né? Eu conheço, e também em todas as cartas, ao vencedor, ou ao que vencer. Então, em todas as cartas, nós vemos que há uma batalha. Todas as igrejas enfrentavam uma batalha, e era uma batalha que era perder ou vencer. E Jesus está dizendo, ao que vencer. E se Ele está falando ao que vencer, isso significa que haverão aqueles que vão perder. E por isso as palavras de Jesus, de exortação, de encorajamento, de repreensão, elas são importantes para nós. Porque o desejo de Deus não é que a gente venha perder. Jesus deseja ver uma igreja vencedora. E uma igreja vencedora nem sempre é aquela que sempre está vencendo aqui na terra. Aleluia! Uma igreja vencedora, às vezes, ela perde na terra, mas ela não se perde da eternidade. Aleluia! Talvez você entrou por essas portas e tem contabilizado perdas na sua vida, mas isso não significa que você é um perdedor diante de Deus. Aleluia! Levante a sua cabeça nessa noite. Jesus quer te encorajar. Jesus quer renovar você aqui neste lugar. Nem sempre quando estamos perdendo aqui, significa que os céus olham para nós e vê perdedores. Aleluia. Então comece a abrir sua mente para que o Espírito Santo possa mudar a sua mentalidade. Ao vencedor, estamos em uma batalha, estamos em uma guerra, e todas as igrejas nós vamos ver vários tipos de desafios que uma igreja passa. Por exemplo, nós estamos em guerra contra falsos ensinos. A igreja ela é bombardeada com falsos ensinos. Eu não estou nem dizendo das ideologias diabólicas que tem no mundo, na cultura, no mundo que nós vivemos, na política que nós vemos aí fora. Estou falando da briga, da guerra que há para que falsos ensinos não entrem dentro da igreja, não se enraizem na igreja. Porque uma vez que a gente se apegar a uma doutrina errada, um engano, isso vai nos desviar para a eternidade. Um pequeno engano, irmãos, nos desvia completamente. E uma coisa eu tenho dito, Satanás não trabalha plantando árvores, Satanás trabalha plantando sementes, ele não tem pressa, aleluia. Se ele conseguir plantar uma semente no seu coração, ele já estará satisfeito. Então nós temos que tomar cuidado com os falsos ensinos na igreja. É uma guerra. Falsos ensinos, imoralidade, a influência ideológica,
as perseguições, a pobreza, né? As crises financeiras e também a avareza. Ter pouco dinheiro é um problema. Ter muito dinheiro também é um problema. Frieza espiritual, doenças, perdas, frustrações, medos, são tantas guerras que nós enfrentamos. E o Senhor, Ele espera que nós sejamos vencedores, irmãos. Para vocês verem, Jesus, Ele falou sobre o homem prudente e o homem insensato. Ele disse que compararia o homem prudente àquele homem que firmou a sua casa sobre a rocha, e o insensato, aquele que firmou a sua casa sobre a areia. Vieram as chuvas, vieram os rios, vieram os ventos, e a casa que estava sobre a areia caiu, e aquela que estava sobre a rocha permaneceu. Jesus está dizendo, irmãos, que na nossa vida nós teremos tribulações, nós passaremos por dificuldades, mas ao dizer esta palavra, através de uma parábola, Ele está dizendo que há uma expectativa dele em nós. Ele está dizendo que há uma expectativa do céu sobre nós, se é que a nossa vida está firmada na rocha. Ele está dizendo, é muito fácil saber quem está firmado na rocha. Os problemas virão e essa pessoa vai cair, mas aqueles que estão firmados na minha presença, na rocha, pode vir o que vier, eles permanecerão de pé, eles não cairão. Irmãos, aonde você está firmado, aonde a sua fé está firmada? Por isso que é importante estarmos firmados na verdade, na palavra de Deus, porque vai vir o que vier, nós continuaremos firmes. Aleluia. Filadélfia, irmãos, e Esmirna aparecem em meio às 7 igrejas, e elas aparecem como igrejas fiéis ao Senhor. Igrejas que se mantiveram fiéis ao Senhor. E existem pelo menos 3 pontos aqui na igreja de Filadélfia que eu queria destacar para os irmãos. Primeiro, irmãos, a carta que Jesus envia para Filadélfia é uma carta que, se a gente vai estudar profundamente isso, ela é uma carta contextualizada com a situação da cidade em si. A situação da cidade e a situação da igreja. Por exemplo, havia na cidade de Filadélfia uma forte influência ideológica. Quando aquela cidade ela foi criada num lugar estratégico, como se fosse um ponto missionário. Missionário não da igreja missionária. Missionário no sentido de que os gregos queriam espalhar a sua cultura e o seu idioma, a sua língua. Então, Filadélfia, ela era uma cidade estratégia para espalhar a cultura grega e a língua grega na Ásia. Irmãos, então a igreja que estava ali em Filadélfia, ela viveria diante daquela grande influência da cultura grega. E não é só uma cultura de sabedoria, né? Porque a gente fala que a sabedoria veio dos gregos, os filósofos veio dos gregos. Não. Em Filadélfia, alguns consideravam até que ela era uma pequena Atenas, por conta da quantidade de imagens que havia ali. Era uma forte influência da cultura, da idolatria, né? E junto com a cultura grega, tinha muitas outras coisas como imoralidade, sacrifícios e tantas outras coisas. A igreja, estando fundada em Filadélfia, era uma igreja que estaria constantemente dentro de uma pressão do mundo exterior. Porque no mundo exterior, algumas práticas que Deus considera pecaminosa eram práticas comuns. Então a igreja de Filadélfia estava dentro desse contexto. O segundo ponto é que em Filadélfia havia uma insegurança muito grande. Havia um temor muito grande. Porque era uma cidade que tinha constantemente tremores, terremotos. Para os irmãos terem noção, eu estava pesquisando a cidade de Sardes, também aonde tem uma igreja, que era próxima de Filadélfia.
No ano 17 depois de Cristo, essa cidade foi completamente destruída por conta de um terremoto. E a cidade de Filadélfia também foi afetada por esse terremoto em 17 depois de Cristo. Então era muito comum você andar pelas cidades e ver rachaduras nas casas. Era muito comum você andar pela cidade e ver escombros pelo chão. As pessoas ficavam temerosas, não sabiam quando seria o próximo o tremor, o que mais quebraria, o que mais viria ao chão. Eles construíam uma coisa, mas eles não sabiam se aquilo ali ia permanecer de pé por muito tempo, porque era comum haver tremores na cidade, né? E como eu disse aqui, uma cidade inteira tinha sido destruída. Os tremores, nós não sabemos, são coisas que estão fora do nosso controle, são coisas que vão acontecer e nós vamos ter que lidar com elas. Outra coisa que havia em Filadélfia eram judeus religiosos que eram opositores da igreja. Aqui na carta, o Senhor Jesus chama esses judeus de sinagoga de Satanás. Eram judeus que perseguiam duramente a igreja do Senhor, tentando descredibilizar a igreja na cidade, tentando, causar impedimentos à causa do Senhor, ao avanço da pregação, ao avanço da igreja. E o Senhor chama esses judeus de sinagoga de Satanás. Afinal de contas, eles estavam prestando um serviço para ele. Todos aqueles que impedem a igreja de trabalhar, todos aqueles que se colocam em oposição à igreja do Senhor para que ela não possa fazer o ID, ou para que possa descredibilizar a igreja, esses são sinagoga de Satanás, trabalham para ele. Hoje, irmãos, nós como igreja temos visto muitos que se levantam assim. O apóstolo Paulo chega a dizer que no mundo já existem muitos anticristos, e é verdade. Existem muitas pessoas que são anticristo, anticristãos, que são sinagoga de Satanás. E essa perseguição humana, ela tem uma conotação espiritual, porque o diabo se aproveita disso. Quando esses judeus começaram a perseguir a igreja ela recuou. E por conta disso, Jesus agora envia uma carta à igreja de Filadélfia. Qual é a intenção da carta de Jesus a Filadélfia? Primeiro, Jesus, ele quer advertir aquela igreja. Jesus, ele quer trazer um despertamento àquela igreja. E segundo, Jesus quer encorajar aquela igreja. Jesus quer despertar e Jesus quer encorajar. Então essa mensagem dessa noite, ela vai fazer com a gente, vai chamar a nossa atenção, vai nos apertar, vai nos deixar desconfortáveis, porque talvez ela toque na nossa ferida, mas ao mesmo tempo, essa mensagem vai trazer um encorajamento para nós. O Senhor Jesus falou, aleluia, olha o que ele disse aqui. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Sabe o que Jesus está falando, irmãos? Eu sei que você é fraco. Eu não tenho dúvidas que você é fraco. Não estou enganado a seu respeito que você é fraco. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos nos fazer de fortes. Às vezes nós queremos impressionar. Às vezes nós queremos convencer todo mundo de que está tudo bem. Mas Jesus, eu conheço vocês. Sei que você é mesmo fraquinho. Aleluia. É como diz a palavra, é verdade, Senhor, somos vaso de barro, somos tão simples, somos tão frágeis, mas a diferença da nossa vida não é na minha força, a diferença está dentro de mim. Eu sou um vaso de barro, mas dentro de mim há um tesouro tão precioso. Aleluia.
Nessa noite o Senhor te chama para de querer impressionar todo mundo, de que está tudo bem, de que você é uma fortaleza, de que você é um super-homem. O Senhor te conhece, o Senhor te vê. Sei que você é fraco. Mas o que é ser fraco hoje? Na cabeça de muitos, ser fraco hoje não é esse fraco aqui que a palavra está dizendo, não, irmãos. Filadélfia era considerada uma igreja fraca, mas guardava a palavra e não negava o nome do Senhor. O que é na cabeça de muitos ser fraco hoje? Ser fraco na cabeça de muitos é sinônimo de ceder ao pecado. Ser fraco na cabeça de muitos hoje é sinônimo de estar sempre caindo no mesmo erro. Eu sou fraco, eu sempre cometo o mesmo erro. Não é isso que o Senhor está falando de Filadélfia. Ser fraco, o que o Senhor está falando com Filadélfia, aleluia, não é isso. Ser fraco aqui é o sentido de alguém que está em constante pressão. É o sentido de alguém que está segurando 5 quilos de arroz. 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. Como que você se sente 10 minutos segurando 5 quilos de arroz? Fraco. É disso que o Senhor está falando. Não é alguém que está constantemente caindo nos mesmos pecados. Não é alguém que está constantemente cometendo os mesmos erros. Não é disso que o Senhor está falando, aleluia, e é esse o despertamento que o Senhor quer trazer aqui para nós, aleluia. Ele está voltando, e ao vencedor, ele disse, aleluia, ao vencedor, eu farei uma coluna no santuário do meu Deus. Ser fraco aqui não tem a conotação de alguém que está constantemente pecando. Ser fraco é alguém que está se mantendo fiel, que está até pensando assim, Senhor, eu não vou conseguir. Senhor, eu não vou dar conta. Senhor, eu não aguento mais essa situação. Senhor, está difícil demais para mim, mas ainda que você diga está difícil, Senhor, não estou aguentando, você não nega o nome do Senhor, aleluia. E o Senhor conhece pessoas assim. O Senhor conhece pessoas que, independente da luta que estão passando, não negam o seu nome, se mantêm fiel a Ele, aleluia. Só que o Senhor, Ele sabe que você é fraco. E Ele está deixando. E Ele está permitindo. Mesmo você sendo fraco. Porque esse ser fraco aqui, para mim, eu acho que a gente deveria até colocar aspas sobre ele. Porque eu sei que você é fraco, mas não nega o nome do Senhor. Eu sei que você é fraco, né? Mas guardou a minha palavra. Para mim, não é fraco. Para mim, não é fraco. Porque fraco, no nosso entendimento, é realmente aquele que está cedendo ao pecado. Mas o fraco aqui, esse é o sentido. É alguém que está suportando por muito tempo uma pressão. O Senhor está permitindo isso. Aleluia. E o Senhor contempla, por exemplo, o casal que está em crise, mas não desiste do casamento. O casal que está em crise, mas não abre precedentes para uma traição. O Senhor conhece aquele que está em crise financeira, mas não arruma um jeito ilícito de ganhar dinheiro. O Senhor conhece aqueles que estão em crise, mas não se permitem cair e se sujar na lama do pecado. Você entra pela porta da igreja quebrado, se arrastando, dizendo, Senhor, eu sou fraco. Ele contempla tuas lágrimas nessa noite. Aleluia. Ele contempla as tuas dores nessa noite.
Ele contempla as tuas batalhas nessa noite. Ele diz: eu conheço você, eu conheço a sua vida, eu conheço as suas batalhas, eu sei das suas perseguições, sei das suas fraquezas, mas também sei que você não nega o meu nome. Aleluia. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Porque tem gente que por muito pouco está cedendo ao pecado. Tem gente que por muito pouco está virando as costas para Deus. Mas o Senhor vem buscar uma igreja fiel. O Senhor virá buscar uma igreja fiel, de vestes limpas, uma igreja irrepreensível, comprometida com Ele. Ele deseja achar aqui no nosso meio essa igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, Paulo diz: para impedir que eu me exaltasse, ou, isso quer dizer, para me preservar e não me deixar cair, para impedir que eu me exaltasse pelas grandezas das visões que eu tive, o Senhor, para impedir que eu caísse, sabe o que Ele fez? Ele não me levou para uma ilha deserta, não. Para impedir que eu caísse, Ele não me deu um presente, Ele não me deu um bom emprego. Irmãos, o que nos segura na presença de Deus não é uma vida confortável. Deus nos conhece. Para impedir que Paulo se exaltasse, sabe o que Deus fez? Foi me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear ou me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim aquele espinho, mas Ele me disse: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia. Isso é a fraqueza de Filadélfia. É alguém que se sente esbofeteado por Satanás, é alguém que se sente humilhado, aleluia, mas em meio a essa humilhação, a graça de Deus te envolve, a graça de Deus te enche, a graça de Deus te renova, a graça de Deus te levanta nessa noite. Eu não sei que tipo de humilhação você está vivendo, mas a graça de Deus te envolve nessa noite. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Por isso que eu falei, tinha que ser, entre aspas, aquele fraco. Porque quando somos fracos, é que a gente vê a glória de Deus agindo. Não é na nossa força, não é no nosso intelecto, não é na nossa capacidade, não é pelo teu dinheiro, não é pela tua influência, não é pelo teu conhecimento, é a pura graça de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. Vamos caminhar, né? Glória a Deus, estou empolgado. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. No curso de casados e noivos que nós fizemos, eu li um versículo, Provérbios 12, 4, que diz assim: a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. A mulher exemplar é como coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Irmãos, uma coroa não é sobre a coroa. Ela pode ser de ouro puro. Ela pode ter pedras preciosas. Mas uma coroa não fala sobre ela. Uma coroa promove quem a está usando. Por exemplo, quando o sábio de Provérbios fala que a mulher, de comportamento exemplar, é a coroa do seu marido, é porque essa mulher promove aquele marido. Se a mulher ou se o homem não for um instrumento de Deus para promover o seu cônjuge,
tem alguma coisa errada nesse relacionamento. Ele não está bem, ele não está, alinhado com o propósito de Deus. Porque o sentido do relacionamento de um casal cristão é a mulher poder dar testemunho assim: a minha vida melhorou muito depois que esse homem chegou na minha vida. O sentido do relacionamento cristão é: a minha vida melhorou muito depois que essa mulher entrou na minha vida, porque ela me promove. Um homem sem coroa, ele é um homem simples, mas um homem com coroa é um rei. Ele é honrado, ele tem poder, ele tem autoridade, ele tem honra. Quem faz isso? A coroa. Então a coroa não é sobre ela, é sobre quem está com ela. Aleluia. E o texto, a Filadélfia diz assim: guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa que nós estamos falando aqui é a salvação que temos em Cristo Jesus. Quem tem essa coroa é promovido por ela. Quem é salvo é promovido por essa salvação. É muito fácil ver um crente salvo. Aleluia. Por quê, pastor? Porque um crente salvo, ele é uma pessoa honrada. Ele é uma pessoa que tem autoridade. Ele é uma pessoa que, ao ver esse crente, você entende assim: ele é um príncipe do Senhor. Mas quando nós perdemos a nossa coroa, é tirado de nós a autoridade no mundo espiritual, é tirado de nós a honra, é tirado de nós o brilho. Tem muita gente andando por aí sem coroa e dizendo que tem. Aleluia. A nossa coroa, aleluia, ela não é uma bijuteria. A nossa coroa não é aquela dourada de plástico. A nossa coroa é real, ela é verdadeira. Aleluia. Você precisa guardar a sua coroa. Aleluia. Não perca a sua coroa, meu irmão. Não perca a sua coroa. A igreja de Filadélfia era uma igreja fraca, mas não perdeu a coroa. Sabe, o entendimento profundo dessa palavra, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa, é como se Filadélfia estivesse segurando a coroa de um lado, e do outro lado tivesse alguém puxando ela para tomar. Guarda a coroa é segura com força. Guarda a coroa é não deixem levar essa coroa. Aleluia. Sabe, irmãos, existe um salmo da Bíblia que diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão guardam as sentinelas. Não é assim? Só que não se aplica a esse texto, porque existem coisas que não adianta eu pedir: Senhor, guarda. Existem coisas que não adianta eu orar por você: Senhor, guarda ele, guarda ela. A palavra de Jesus a Filadélfia não é para ele guardar, é para ela guardar. Guarda, Filadélfia, a sua coroa. Não sou eu, não é minha responsabilidade. A responsabilidade é sua. Guarda a sua coroa. Tem muita gente achando que depende só de Deus. Sim, depende dele. A graça foi dada por ele, a coroa foi dada por ele, foi de graça. Mas agora ele está falando assim: guarda. E quando ele diz assim, para que ninguém tome a sua coroa, sabe por quê, irmãos? Não é só o diabo que toma a coroa, não. Quando ele diz ninguém, é porque existem outras situações além do diabo que pode roubar a nossa coroa. Às vezes nós, como crentes, estamos tão envolvidos no manto que achamos que o nosso inimigo é só o diabo. Falta andar com alho no pescoço, caçador. Não, irmãos, não é só o diabo que pode roubar nossa coroa, não. Existem outras coisas que podem roubar a nossa coroa. Nesse caso aqui,
a influência ideológica de Filadélfia. Quando nós nos permitimos ser influenciados pela cultura desse mundo, essa cultura rouba a nossa coroa. E é tão comum o jeito de viver lá no mundo, é tão comum se relacionar assim, é tão comum se vestir assim, é tão comum ver isso aqui, é tão comum ouvir isso aqui, é tão comum ir naquele lugar ali. Só que isso é a cultura grega de Filadélfia. Nós temos que tomar cuidado com a influência grega no meio da igreja. Nós temos que tomar cuidado com a influência do mundo na igreja. Isso está roubando a nossa coroa. Tem muita gente sem coroa achando que está salvo, mas tome cuidado. Tome cuidado para você não estar sendo influenciado pelo mundo. Cuidado, Filadélfia, guarda o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. Aleluia. Sem perceber, a igreja pode estar pensando e se comportando de acordo com a ideologia grega, achando tudo aquilo comum. O desafio de todo cristão é andar na contramão do mundo, que vive pecando e achando normal. Outra coisa que pode roubar a nossa coroa: a instabilidade e a insegurança, os desafios do campo natural. Todo mundo construindo suas casinhas, todo mundo fazendo as suas obras, e do nada um tremor. E do nada um tremor na cidade que racha tudo, quebra tudo, cai tudo. Existem pessoas que não estão prontas para lidar com os tremores. O tremor, aleluia, chegou lá na tua vida, passou um terremoto lá na tua casa, meu irmão, e isso não pode te levar a perder a coroa. Os tremores acontecem em nosso exterior, e eles acabam trazendo temores para dentro de nós, e nós temos que tomar cuidado com isso. Foi uma perda que você sofreu no seu relacionamento, foi um luto que você viveu, foi uma crise financeira que se instalou, foi uma enfermidade que te abateu. Tome cuidado com os tremores desse mundo, meu irmão. Aleluia. O medo, a insegurança, a incerteza do futuro que nos paralisa, os tremores externos que provocam temores internos. Tem gente que está chegando na igreja doente da alma, ansioso, desesperançoso. Ah, pastor, a minha vida está um tremor que só, nada para no lugar, está tudo rachado, eu construo e as coisas, sabe, tudo vem ao chão de novo. Foi o que eu disse aqui no início, irmão. Às vezes parece que nós somos perdedores, mas o céu está te olhando. Aleluia. Carta à igreja de Esmirna: sei que tu és pobre, mas és rica. Pastor, falta tudo, que crise é essa, pastor? Aleluia, o céu está te olhando. Talvez aos olhos dos outros, talvez até aos seus próprios olhos, esteja tudo de cabeça para baixo, mas existe um olhar do céu sobre você. Sei que você é fraco, mas está guardando a minha palavra. Outra coisa: judeus religiosos opositores ao cristianismo, batalhas espirituais, a perseguição. Tem gente que não está sabendo lidar com a perseguição, está abandonando a coroa. Tem gente que nem roubam a coroa, ele está jogando fora a coroa. Aleluia. Guarda o que tu tens. O que tu tens? O que você tem nessa noite, irmão? Para guardar. O que você tem nessa noite que você poderia entender? É isso aqui que o Senhor está falando para eu guardar. Guarda o que tu tens. A salvação. Você tem? Guarda. O propósito. O chamado. Os dons espirituais, a autoridade espiritual que o Senhor te deu, a família que o Senhor te deu, o teu ministério.
Irmãos, entenda, quando o Senhor fala guarda o que tens, Ele não está falando de coisas materiais. Guarda o que tens, são coisas espirituais e eternas. O Senhor está falando, toma cuidado com aquilo que é mais precioso, são as coisas eternas, as coisas espirituais. Guarda isso, o que você tem? O que você tem? Aleluia. Às vezes, irmãos, nós guardamos com tanta força, com tanta dedicação, nós cuidamos com tanta força, com tanta dedicação das coisas materiais, das coisas terrenas, das coisas passageiras. E existem coisas que às vezes nós guardamos tanto, que guardar essas coisas significa perder a coroa. Por exemplo, existem pessoas que não abrem mão de um relacionamento, lutam com todas as suas forças por aquele relacionamento, só que esse relacionamento, guardar ele, é perder coroa. Guardar aquele emprego que te dá tanto dinheiro, mas é ilícito, te faz perder a coroa. Existem coisas que nós protegemos, guardamos, cuidamos, mas isso é perder coroa. E nessa noite o Senhor, Ele chama a nossa atenção aqui, Ele quer abrir o nosso entendimento aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa. Guarda o seu propósito, o seu chamado, o seu ministério, os dons espirituais. Aleluia. O Senhor, Ele vai prestar contas conosco. Para finalizar, não guarde hábitos, manias, vícios, relacionamentos, amizades, alianças, lucros ilícitos, ideias, enganos, mágoas. Não guarde essas coisas. Tem gente guardando no baú do coração mágoas, ressentimentos, ideias, pensamentos. Guarda o que tem valor de verdade. Guarda a palavra de Deus. Sabe, em Filadélfia as coisas eram rachadas, eram tombadas, e era uma igreja fraca. Imagina, irmãos, você levantar uma construção fraca num lugar que tem constantes terremotos. O que a gente pensa? Vai cair. Isso aí não vai dar em nada, isso não vai durar muito tempo. Só que o Senhor está olhando assim, ó, é fraco, mas permanece de pé. E Ele falou assim ainda: ao que vencer, eu farei uma coluna no santuário, aleluia, do meu Deus. Aqui você pode até parecer fraco, mas o Senhor está olhando assim, Ele parece fraco, mas Ele vai ser uma coluna para a eternidade. Aleluia. Continue firme no teu propósito, irmão. Você está chorando, você está doendo. Continue firme no propósito. Não abandone a fé, não abandone o seu ministério, não abandone o seu chamado, não abandone o seu propósito. Jesus foi fiel até o fim, então nós também seremos, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos podem glorificar ao Senhor por esta palavra?